O povoado de Pedra Branca dormia abraçado ao rio como quem confia num velho amigo. As casas de taipa, com suas portas sempre abertas, olhavam para a água que corria mansa, refletindo o céu quente do sertão. O rio era vida, sustento e mistério. Dizia-se que ele tinha alma, e que, nas noites de luar, sussurrava histórias para quem soubesse escutar. Seu Raimundo, pescador antigo, jurava que o rio mudava de humor conforme o coração do povoado. Quando o povo andava alegre, a água brilhava. Quando havia tristeza, o leito escurecia. "O rio sente, menino", dizia ele, com os olhos perdidos na correnteza. "Sente mais do que muita gente." Foi numa dessas noites, quando o vento soprava quente e o cheiro de chuva vinha de longe, que o estranho começou. As águas, antes quietas, começaram a subir devagar, sem que houvesse tempestade. Nenhuma nuvem cobria o céu, mas o rio crescia como se bebesse lágrimas de algum lugar invisível. Dona Sinhá, parteira velha e rezadeira do lugar, foi a primeira a perceber. Estava voltando da casa de uma mulher que dera à luz quando viu o reflexo da lua tremendo na água, como se a luz tivesse medo. Ela parou na beira e ouviu um murmúrio baixo, como de gente conversando. Encostou o ouvido e jurou que ouviu uma voz arrastada dizer. Dona Sinhá correu de volta para o povoado, o xale voando no vento. Contou o que ouviu a quem quisesse escutar, mas o povo riu, dizendo que era coisa de velha cansada. Só Raimundo ficou calado, olhando o rio com olhos de quem entende demais. Naquela noite, o povoado dormiu inquieto. Cães latiam para o nada, galos cantavam fora de hora, e um frio miúdo se espalhou pelo ar quente. No meio da madrugada, o rio começou a falar. Ninguém viu a primeira onda subir. Só se ouviu o barulho, um lamento arrastado como o choro de uma mãe. A água invadiu as margens e foi batendo nas estacas das casas, suave, mas firme. Quando o sol nasceu, o rio já estava alto e o povo reunido olhava assustado. O mais estranho era o que se ouvia. O vento trazia vozes, palavras curtas, arrastadas, que pareciam brotar da própria correnteza. Joana, João, Zefinha, eram nomes, gente do lugar. Dona Sinhá caiu de joelhos rezando. Raimundo só balançava a cabeça com o olhar distante. "O rio tá chamando os seus", disse ele. Naquela tarde, João Pequeno, um menino curioso, sumiu. Foi visto pela última vez brincando perto da beira, jogando pedrinhas na água. A mãe dele, Zefinha, correu desesperada, gritando o nome do filho. Mas o rio estava quieto, quieto demais. Quando o povo tentou entrar na água, o fundo parecia puxar, frio como cova. 3 dias depois, o corpo do menino apareceu a léguas dali, nas margens de outro povoado. Ninguém soube explicar como a corrente levou tão longe sem deixar rastro. Só Dona Sinhá disse que viu marcas pequenas de mãos no barranco, como se o menino tivesse tentado subir e alguma coisa o tivesse puxado de volta. Foi então que o medo se espalhou. As crianças não podiam mais brincar na beira. À noite, os adultos ouviam o rio sussurrar nomes de gente viva. E no outro dia, um desses nomes faltava. O povoado foi murchando de medo, até que Raimundo decidiu descobrir o que havia por trás da voz da água. Raimundo sabia que o rio não era apenas um curso d'água. Contavam os antigos que muitos anos antes de Pedra Branca existir, ali havia um outro povoado, Riachão Velho, engolido por uma cheia inesperada. Diziam que numa noite de São João, quando o povo dançava e o fogo subia alto, o céu se abriu e o rio desceu com fúria, levando tudo, casas, animais, gente. Só uma menina escapou, achada num tronco flutuando quilômetros adiante. Chamava-se Joana, cresceu ouvindo o rio sussurrar quando chovia. Dizem que ela jurou nunca mais se banhar nele, nem deixar filho seu chegar perto. Morreu velha, rezando sempre que o vento soprava do lado da água. Raimundo pensou que talvez a promessa quebrada tivesse despertado alguma coisa. Talvez as almas de Riachão Velho ainda estivessem lá, presas no fundo, esperando ser ouvidas. Naquela noite, o pescador desceu até a beira com uma lamparina e uma garrafa de cachaça. Sentou-se, olhou o reflexo da lua e falou alto. "Se tem alma presa aí, fale comigo, eu escuto."
O rio respondeu, não com palavras humanas, mas com um som fundo, grave, como trovão distante. A lamparina apagou e uma brisa fria correu pela pele de Raimundo. Na água começaram a surgir bolhas, e entre elas uma figura se formou. Era uma mulher de cabelos longos, olhos escuros e pele de barro. Falava com voz de correnteza. Fizeram promessa e esqueceram. Roubaram terra sagrada. Agora o rio cobra. Raimundo tremia. O que posso fazer para acalmar? A mulher apontou para a montante. No fundo há uma cruz caída. Levante-a. Enquanto ela estiver deitada, o rio vai chamar. E desapareceu. Raimundo não dormiu naquela noite. As palavras da mulher d'água martelavam sua cabeça como pancada de remo. Enquanto a cruz estiver deitada, o rio vai chamar. De madrugada, ele levantou, amarrou o barco pequeno e seguiu sozinho, remando devagar pela água escura. O luar abria um caminho prateado sobre o leito, e o som dos sapos parecia vir de muito longe. De repente, o rio ficou fundo demais, mais do que Raimundo lembrava. O fundo parecia sem fim. Ele amarrou uma corda na cintura e mergulhou. A água estava fria como pedra, e a escuridão engolia tudo. O silêncio ali debaixo era pesado, como se o rio guardasse a respiração. Então ele viu, no fundo entre raízes e areia, uma cruz de madeira escurecida coberta de limo. Estava caída de lado, meio enterrada, e ao redor dela havia ossos pequenos, de gente. O coração de Raimundo disparou. Ele puxou com força, tentando erguer a cruz, mas o chão sugava, como se não quisesse soltar. O pescador lutou, prendeu o pé num galho e puxou outra vez, até sentir um estalo. A cruz se soltou. Na mesma hora, a água ferveu. Bolhas subiram em volta dele, e uma corrente o puxou para cima, cuspindo-o à superfície. O barco girou, quase virando. Raimundo tossiu, agarrou-se à beira e viu. A cruz boiava de pé, flutuando sozinha. Do outro lado do rio, uma figura apareceu. Era a mulher de barro, olhando séria. Ela fez um sinal de bênção e afundou devagar, desaparecendo. Na manhã seguinte, o rio estava manso. O povo acordou surpreso. A água tinha baixado de repente como se nunca tivesse transbordado. O sol refletia limpo e os peixes voltaram a saltar. O que foi que o senhor fez?